Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este culto, irmãos, como é de conhecimento de todos, está sendo transmitido também por Facebook, pelo YouTube,
o nosso irmão Rodrigo, que está voltando de uma missão de Campo Grande, por certo está na estrada nos acompanhando. Então, que a comunhão deste culto possa alcançar a todos que nos assistem nesse momento. Nós, irmãos, creio que todos aqui já passou por isso, onde nós moramos. Por certo, nós temos algum vizinho, ou no bairro que a gente mora, no prédio que a gente mora, que às vezes as pessoas fazem festa, e a festa, o som da festa chega muito longe. Mas, irmãos, vejamos pelo lado do dono da festa. Se o dono da festa faz uma festa, faz um ajuntamento, e não tem quem se alegre, ele vai ficar triste, não é verdade? Hoje, o Rei da Glória é o dono da festa, irmãos. Então vamos começar esse culto cantando do fundo da nossa alma, com toda a nossa força. Vamos levantar ao céu o melhor que nós podemos ao nosso Deus. Começando esse culto, nessa comunhão que já está gloriosa no meio de nós, vamos cantar o hino 119, 119. Glória ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar o hino 118, 118. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Que tenhamos todos, irmãos, essa esperança que iremos ver a face do Senhor, moraremos com Ele, porque ainda que tenhamos lutas, aflições, provas,
mas nada nos afastará do amor de Cristo, nosso Senhor. Hoje, irmãos, nós iremos fazer um pouco diferente o terceiro hino. Deus que abençoe. O terceiro hino, o irmão Rodrigo sempre faz a oração do Pai Nosso ao final do culto, mas hoje nós iremos, com a permissão dos irmãos, das irmãs, fazer a oração do Pai Nosso junto da primeira oração. Então, para que nós tenhamos nosso espírito revigorado como jovens, e que os jovens possam cantar como jovens, e que os mais velhos possam cantar como jovens, nós iremos cantar um hino de jovens. Os irmãos sentem comunhão? Então vamos cantar, irmãos, o hino 425. Glória ao Senhor. Ao surgir com grande glória, Jesus Cristo, Redentor, levará suas joias ao seu reino de amor. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, muito sublimes e formosas, somos joias de valor. Estas joias preciosas, Cristo sempre cuidará. Reluzentes e brilhantes, Ele sempre brilhará. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, muito sublimes e formosas, somos joias de valor. No seu trono glorioso nós veremos o Senhor. Bem alegres estaremos na moção de esplendor. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, muito sublimes e formosas, somos joias de valor. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. Irmão Nicolas, irmão, vem à frente. Agora, irmãos, nós iremos buscar a face do Senhor em oração. Nosso irmão Nicolas irá fazer a oração do Pai Nosso para nós. Então é importante, irmãos, que nós possamos nos ajoelhar, confessar as nossas faltas e não nos esquecermos que nós estamos na casa do Mestre. Então pode mandar glória ao Senhor, pode mandar aleluias ao Senhor, que o Senhor se agrada do clamor que sai das nossas bocas, irmãos. O servo de Deus... Você sente fazer oração, irmão Nicolas? Sente? Então ele também orará pela igreja. Glória a Deus. Pedirá pela palavra e o Senhor dará guia ao teu servo, irmãos. Apresentará o irmão Rodrigo também, que está em viagem, tá bem? Então, juntos, em comunhão, amados, busquemos a face do Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O servo de Deus fará as palavras do Pai Nosso e nós repetiremos em seguida, tá bem assim?
Pai nosso que Pai estás nos nosso, céus, que estás nos céus, que estás no céu, santificado santificado seja o teu nome. seja o teu nome, Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita seja feita a tua vontade, a tua vontade, assim na terra assim na terra como no céu. como no céu. O pão nosso O pão nosso de cada dia de cada dia nos dai hoje, nos dai hoje, e perdoa-nos e perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós assim como nós perdoamos perdoamos aos nossos aos nossos devedores. devedores. E não nos conduzas E não nos induzas à tentação, à tentação, mas livra-nos do mal, mas livra-nos do mal, porque teu porque teu é o reino, é o reino, e o poder, e o poder, e a glória e a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da tua presença, Senhor, ajoelhados a ti, aleluia, para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, amém, pelas vestes, pelos alimentos, Senhor. glória a Deus, Eu aqui, Pai, como um servo falho e inútil, Senhor, glória a Deus, lhe peço, Senhor, abençoa esses pedidos de orações, Pai. amém, Abençoa os pedidos de enfermidade, Senhor, tribulações, causa, viagem, acidentado, família testemunhada. Pai, hoje o irmão Rodrigo teve uma viagem para fazer, abençoa ele, Senhor, na ida e na volta. Quando ele voltar, Senhor, ele estará aqui conosco, Senhor, dando o seu glória conosco, Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo nessa vida, Senhor. Manda, Pai, neste culto a tua santa palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada servo que está dentro dessa igreja e os que não puderam, Senhor. Muitos não puderam vir no culto presencialmente, Senhor, mas estão nos acompanhando e glorificando pela live, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Deus seja louvado. amém, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, Glória a Deus, aleluia, Jesus. aleluia, glória, Glória a Deus, aleluia. glória a Jesus, Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. glória a Deus, aleluia, Aleluia, Senhor. aleluia, Aleluia, glória Pai. ao Senhor, aleluia, Glória a Deus. Deus seja louvado, Amém. glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar o hino 57. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Criador majestoso, Senhor, sou grato a ti por teu grande favor, obra perfeita de grande valor, tu criaste-me por amor, mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti me seguir, sempre
Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Bem-amados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, os irmãos que nos acompanham pela internet também, este momento que nós temos para fazer as nossas ofertas, dar as nossas primícias ao Senhor. Os irmãos bem sabem que o fruto da oferta da igreja volta para o atendimento da própria necessidade da igreja. Então, o irmão, a irmã que veio preparado nesta manhã, boa coisa é que você abra o seu coração e dê o seu melhor ao Senhor. Se há entre nós algum irmão, alguma irmã que vai ofertar com cartão de crédito, nós temos os nossos irmãos que estão na portaria que podem proceder essa situação para vocês também. É importante, irmãos, que todos nós, na medida do possível, participemos. Os servos de Deus irão passar recolhendo depois que nós orarmos, apresentando as ofertas, mas que nós possamos colocar no envelope que tem na frente do nosso banco o fruto do que o Senhor despertou em nós. Aos irmãos também que nos acompanham pela internet, você, por certo, tem uma igreja perto da tua casa, por certo, você frequenta alguma igreja, nunca feche o coração em ofertar na obra de Deus. Tem mistérios que nós desconhecemos, mas o Senhor se agrada quando abrimos o nosso coração para contribuir com a boa obra de Deus na terra também. É bom, importante que façamos desta maneira. Muitas vezes a nossa igreja pode ser que nem esteja tendo culto. Tem diversas igrejas aqui em Barueri que ainda não estão tendo culto. Diversas linhas doutrinárias. E esses irmãos, tanto aqui quanto em outros lugares, se você na tua igreja não tem culto, que você possa encontrar uma porta, mas que preste a sua oferta ao Senhor. Tá bem assim? Todos estão prontos, irmãos, para contribuir, para ofertar? Tem o nosso irmão que está ofertando. Glória ao Senhor. Nós, irmãos, nós não obrigamos, nós não colocamos nome de quem oferta para participar da ceia. Nós fazemos tudo conforme a orientação do Senhor, que nós possamos ofertar de bom grado. Não é verdade? Obras que justificam esse comportamento, essa instrução, nós temos porque encheria todo o horário do culto e passaria até. Mas, irmãos, o que importa é o trabalho que o Senhor desperta em cada um dos corações que estão aqui, dos corações que estão nos assistindo. Se nós dessemos, irmãos, já falei aqui, milhões de reais cada um de nós, hoje, na oferta. Irmã Júlia, ainda teria fome na terra, não teria? Então, tudo que nós podemos fazer ainda é pouco, não é verdade? Então, abramos os nossos corações, irmãos, que possamos dividir um pouquinho que o Senhor prepara para você ofertar, que é o que você pode no dia, o Senhor fará multiplicar na mesa do necessitado. Também não nos esqueçamos que aqui na nossa igreja, assim como em outras igrejas da Congregação Cristã Apostólica,
nós temos uma mesa que nós chamamos de mesa do amor, mesa da piedade, que se você puder vir à igreja e trazer um alimento não perecível, as irmãs montam as cestas e fazem atendimento da necessidade do povo, não é isso, irmã Juliana? Irmãos, não fechemos o nosso coração. Tem alguns irmãos que estão ofertando ainda. Enquanto não terminam os irmãos de ofertar, nós ainda podemos dar glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Elevando aos céus o nosso clamor, a nossa aleluia, a nossa comunhão. Porque, irmãos, essa parte do atendimento, ela é muito importante. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que o Senhor, no dia da necessidade, fomos atendidos e o Senhor virou o nosso cativeiro. Hoje você oferta, você nem sabe para quem você está ofertando. Hoje a sua contribuição, você não enxerga onde ela chegou, onde ela teve atendimento, mas pode ser que amanhã, neste púlpito ou em outro púlpito, aquele que foi atendido esteja pregando a tua necessidade. Mistérios. Nós não... Essa igreja, até o dia 13 de setembro, foi atendido 35 famílias. Glória a Deus. Isso é a misericórdia do Senhor na vida de nós, irmãos. Glória ao Senhor. Vocês todos estão prontos? Vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos mais uma vez, Senhor, prontos para dar o nosso melhor na Tua obra. Salomão, Senhor, ainda jovem, ainda menino, foi alçado rei, e não tendo, Senhor, por onde atender o povo, ele ofertou para Ti tudo o que ele tinha, Senhor. E Tu se agradou do sacrifício de Salomão. Senhor, há entre nós irmãos, irmãs, que tinham o coração, Senhor, pronto para Te servir, para ofertar, mas a situação é impossível que ele assim o faça, Senhor. Porque para estar na Tua casa já foi um sacrifício vivo, Senhor. Senhor, sonda os corações nesta manhã, sonda cada um de nós, Senhor. Olha pelos caminhos que o Teu povo tem passado, olha pelos caminhos, Senhor eterno, do que eles têm sofrido, o que eles têm ofertado nessa manhã, o que eles desejavam ofertar nessa manhã, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Olhe para cada um também na multidão da Tua misericórdia e retribua, Senhor, com bênçãos dos céus na vida de cada um. Senhor, que o fruto destas ofertas possa, Senhor, levar mantimento, levar agasalho, mas levar uma mensagem de paz, de esperança e de vida eterna para quem receber também. É o que Te pedimos, Te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos passarão recolhendo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amigo da minha alma, aleluia. Aleluia. E assim o Senhor faz, irmãos. Glória ao Senhor. Irmãos, hoje o culto que será transmitido hoje à noite, irmão Bruno, às 18h30 não vai ter o culto ao vivo, né? Não. Então, os irmãos, as irmãs que têm obras para agradecer, para louvar ao Senhor, testemunhos, livramentos, milagres, em virtude, irmãos, do culto ser transmitido, nós não conseguimos abrir os microfones, mas os irmãos possam congregar à noite também para compartilhar conosco os favores do Senhor na vida de cada um. Porque quando nós contamos um testemunho, serve de confirmação pela prova que o nosso irmão está passando. Também hoje à noite nós teremos serviço de culto com Santa Ceia na congregação de Itapevi, também começando às 18h30. Se nós não temos mais nenhum assunto, irmãos,
convido aos irmãos, às irmãs, que possamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus. Glória ao Senhor. Hebreus, no capítulo 11. Glória a Deus. A leitura é extensa, mas iremos acelerar um pouco a leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, nesta manhã, que chega para nós, irmãos. Oxalá ela tenha chegado bem no dia que as suas forças estão acabando. Palavra que chega para nós, irmãos. A palavra, ela sempre nos alcança, irmãos. Ela nos alcança no dia do milagre, no dia que precisamos que o Senhor se faça forte nas nossas vidas. Aqui nós lemos a história dos valentes, dos heróis, e vemos neles homens, se formos ler a cada um, a história de cada um que foi relatada aqui, nós iremos encontrar homens, mulheres, que também, irmãos, ficaram por algum tempo desiludidos, desacreditados, achando que Deus tinha mais o que fazer do que provar e cumprir as promessas dele na vida de cada um. Quantos de nós, irmãos, por alguns dias, o Senhor parece que se ausenta de nós e nós vemos as nossas forças murchar e vemos as nossas forças, irmãos, parece que acabou tudo. Parece que estamos perdendo o nosso tempo. Para que eu vou na igreja? Para de novo eu sair de lá com a esperança? Para de novo eu achar que vai acontecer alguma coisa? E nada acontece. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, também da mesma sorte, para que eu vou assistir mais um culto da Congregação Cristã Apostólica ou de outra igreja? Porque parece que quanto mais eu ouço, mais longe de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu estou. Irmãos, Davi passou por isso, Josué passou por isso, Gideão passou por isso, o próprio Cristo teve tempos de aflição na vida dele. E hoje o Senhor vem para colocar essa igreja de pé. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que as nossas forças, ainda que a força do nosso corpo, ainda que a força da nossa mente nos afaste das promessas do Senhor. Mas o Senhor hoje nos desperta e nos convida a crer que o Deus que fez tantos livramentos que estão transcritos neste livro é o mesmo Deus que opera na tua vida, meu irmão. Que opera na tua vida, minha irmã. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que muda a história de uma geração. O Senhor é Deus, amados, que faz de uma família destruída, coloca dentre eles um rei, coloca dentre eles um senhor de senhores. Temos aqui, pelo que nós lemos, irmãos, no verso 31, que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aqui fala da mulher que cuidou dos espias quando eles entraram em Jericó.
que eles orando, cantando, louvando em volta da cidade, e a cidade ruiu, eles tomaram toda a cidade, mas salvaram aquela mulher que não tinha bom testemunho, que não era uma referência boa para a sociedade, mas que ela acolheu os espias, irmãos. A igreja, a graça, não é para os salvos. A igreja, a graça, o Senhor Jesus veio para colocar em ordem as nossas vidas, irmãos. Se você, por algum motivo que recebe essa palavra, acha que você não é digno pelos teus erros, pelos caminhos que você tem passado, pelo teu comportamento, ainda essa semana, irmãos, nós recebemos uma visita na nossa casa de uma família de médicos, e eles, uma pessoa é nascido num lar romano, o outro nasceu num lar congregacional, mas a mamãe dele, quando ele tinha 4 anos, faleceu, e ela era a pessoa que era da congregacional, e ele foi criado também no lar romano. E eles estão buscando, estão procurando, estão querendo encontrar um caminho. E eles viraram para nós, perguntou para mim, para minha esposa, e falou assim: como que é a igreja de vocês? Como que ela é? Eu falei: isso é fácil, essa pergunta é a mais fácil que tem. A nossa igreja podia tirar a placa dela e colocar pronto socorro. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui nós estamos, irmãos, para juntos nos limparmos, curarmos as nossas feridas e no último dia entrarmos juntos para ver a face do Senhor como ela é. Então, se você entrou por essas portas, se você chegou neste culto assistindo uma transmissão e você acha que você não tem dignidade para estar no meio daqueles que você enxerga como santos, o Senhor te anuncia por essa palavra: seremos juntos considerados santos no último dia. Enquanto esse dia não chega, se achegue a nós, esteja junto deste povo, para que juntos, orando um pelo outro, que o Senhor possa ir nos limpando, nos colocando em pé e nos levando até a salvação das nossas almas, meus irmãos. A palavra do Senhor hoje, ela nos lembra de novo, como nós falamos há pouco de Raabe, que o Senhor muda uma geração. Raabe gerou filhos, e ela foi a avó de Boaz, que casou com a estrangeira, e a estrangeira, Ruth, casou-se com Boaz, neto de uma meretriz, e fizeram uma geração bendita de Deus, irmãos. E da geração deles veio o rei Davi. E da geração de Davi veio Jesus Cristo. Irmãos, você está entendendo essa palavra? Está entendendo que por mais que você não tenha forças, o Senhor não vai mudar o projeto dele na tua vida? Que nas nossas vidas o Senhor já decretou um projeto de benção sem medida, de benção recalcada, sacudida, que passará de geração para geração. A Irmandade consegue entender o carinho de Deus para nós, que o Senhor chegou neste culto, irmãos, nos alertando, nos lembrando, nos despertando dos milagres que foram alcançados por quem também teve vontade de desistir, mas teve fé. Então, pela fé, a igreja de Jesus Cristo nesta manhã se levante em Jesus nosso Senhor e tenha certeza do Deus que você serve. Quando falta força na tua mão, quando falta força no teu braço, quando falta força, amados irmãos, quando falta força no fruto do teu trabalho, quando a força se falta, irmãos, parece que falta até a gasolina do teu carro porque a prova é muito grande. Você chega atrasado até no ponto da condução, porque a prova está grande. Então parece que quando nós estamos em prova, tudo dá errado, tudo vai para trás. Mas pela fé, saia por desse culto nesta manhã, você que nos acompanha, pela fé, ao encerrar a transmissão desse culto, levante, bate a poeira do teu corpo e o Senhor Jesus te declara por essa palavra: você vencerá todas as tribulações.
Venceremos todas as nossas provas, amados irmãos, e não ficará nenhuma promessa por terra, e não ficará nenhuma palavra que foi proferida no átrio santo vazia, sem ter total cumprimento na sua vida, nas nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos sair daqui renovados, revigorados, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebamos todos essa palavra como vinda de Deus, e que o nome de Deus em tudo por nós, irmãos, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em agradecimento a esse culto, amados, vamos ajoelhar novamente, buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos nos Teus átrios, agora em ato de agradecimento, rendendo-lhe graças por mais um culto, a qual Tu tem dado a graça de nós participarmos, culto de adoração ao Teu santo nome, Senhor. Graças Te damos, porque desde antes do início deste culto, tudo já tem visitado as nossas almas. Graças nós Te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos temos sentido a doce presença do Teu Espírito em nós. Graças Te damos, Senhor, pela oração que Tu tem dado ao Teu servo, este jovem, Senhor, que subiu aqui com uma missão gloriosa, Senhor, e ele teve fé para cumprir aquilo que foi designado para ele. Senhor, o que falta para esse jovem, para a família dele, atende na multidão da Tua misericórdia. Redobre a Tua bênção, o Teu projeto de benção na vida dele, Senhor. Repouse as Tuas mãos sobre ele, Senhor, e faça dele um pregoeiro da Tua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Sentimos comunhão, sentimos alegria, sentimos a virtude do Teu Espírito quando o Teu Filho clamava, Senhor. A Tua igreja recebeu, a Sua igreja recebe, Senhor, Tu recebeu no céu também. Ó Deus de misericórdia, renova os Teus favores sobre nós, pelo amor do Teu santo nome. Graças Te damos pelas ofertas, e maiormente nós Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Ó Deus de piedade, Tu conheces como cada um entrou aqui, Senhor. Parece, Senhor eterno, que as Tuas promessas, Senhor, estão cada vez mais distantes de nós, mas Tu, Senhor, vem cumprindo, Senhor, os Teus desígnios sobre nós, Senhor, e tem nos colocado em pé para cumprir, Senhor eterno, nossa boa obra na Tua presença e alcançarmos o que Tu tem prometido para nós. Senhor, cumpra a Tua palavra, desperta-nos para termos fé. Quando o inimigo das nossas almas soprar nos nossos ouvidos, quando o inimigo das nossas almas, Senhor, tomar alguém na terra para falar que as Tuas promessas não se cumprirão, permita, Senhor, que essa palavra venha na nossa mente, tome força no nosso coração, Senhor, e que possamos repreender o devorador no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, esteja conosco, coloca um anjo, Senhor, nos seguindo, nos acompanhando, Senhor, abrindo os caminhos que estão fechados no meio do Teu povo, Senhor, que os projetos de benção, Senhor eterno, sejam, Senhor, todos alcançados pelos Teus filhos, as Tuas filhas. Ó Deus de misericórdia, graças Te damos, Senhor, porque nós não seguimos um Deus morto, nós não seguimos, Senhor eterno, um Deus esquecido, tampouco um Deus que ficou velho, Senhor, mas os Teus favores e as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas todas as manhãs, Senhor. Ó Deus de piedade, nós estamos na Tua presença mais uma vez, nós estamos na Tua casa mais uma vez, Senhor, não por costume, mas porque confiamos na Tua palavra, Senhor. Levanta a nossa cabeça, levanta-nos, Senhor, do pó, e coloca-nos, Senhor eterno, no lugar alto, como Tu requer de nós, Senhor. Graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é por Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, irmãs,
Vamos cantar o hino 367. Glória a Deus. Em meu Jesus confiarei, sua palavra honrarei, com sacrifício lá na cruz, me concedeu eterna luz. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder. Glória a Deus. Hoje o microfone está querendo pregar uma peça em nós aqui, irmãos. Mas não tem problema, não. Alguém entre nós que veio congregar pela primeira vez na nossa igreja? Todos já estiveram aqui conosco? Muito bom. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a vida de todos que estão nos assistindo, dos que estão na igreja, que possamos ter, irmãos, uma semana abençoada, na verdade? E não esqueça, irmãos, é muito fácil nós cairmos na mesma fraqueza que nós estamos, mas, por essa palavra, que possamos ter fé. Se estes heróis venceram, nós venceremos também, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Então, amados, recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.